Bom dia, seja bem-vindo ao In Music em Casa. Eu gostava que nos contasse o seu início na música. Bom dia, Micael. Bom, o meu início na música não é muito diferente da maioria dos músicos em Portugal. Eu comecei a estudar música aos 7 anos de idade, em Nisa, no Alto Alentejo, no interior de Portugal, de maneira muito simples. Estava na escola primária, estávamos na segunda classe, e há um menino que chega e que diz que se tinha inscrito na música. E nós perguntamos, na música? Mas o que é isso? Porque em Nisa, naquela altura, não havia sequer banda, era um processo, tinha havido uma interrupção da música. E então havia um projeto novo, que era o Sr. António Maria Charrinho, que é o pai do grande trompetista Sérgio Charrinho, que estava a começar um projeto novo, em parceria com a Câmara Municipal, para criar uma nova escola de música na Sociedade Artística Nisense. E então foi assim, o menino chegou à escola, um coleguinha, e que disse, inscrevi-me na música. E então fomos todos a correr e inscrevemos todos na música. Pronto. Entretanto, é muito engraçado porque a escolinha de música era mesmo ao lado da minha casa onde eu vivia. E lembro que nós fazíamos uma coisa muito divertida, que era corridas de solfejo, para ver quem é que ia à frente. E então íamos para casa estudar o solfejo, aqueles livros do Freitas Gazul, do Artur Fão, todos nós fizemos, e depois andámos sempre a perguntar em que lição é que tu vais, em que lição é que o outro vai, e por aí fora. E assim fazíamos. Até que houve um dia muito engraçado, que cheguei à porta da escola de música e o mestre Serrinho tinha escrito num papel escrito à mão: os meninos Carlos Alves, Mário João Frasco e mais um ou dois só têm direito a 2 aulas de música por dia. Portanto, nós adorávamos realmente aquilo que fazíamos. Portanto, é um princípio de uma profissão. Depois, aos 12 anos, tive a felicidade. O meu irmão estudava em Castelo Branco, que era uma cidade ao lado, maior, que chegou exatamente a casa e disse: em Castelo Branco Conservatório vai haver clarinete. E entretanto, o professor António Saiote, portanto, o professor António Saiote na altura tinha cerca de 22 anos por aí. E exatamente começou os primeiros sítios em que ele começou a dar aulas foi na Academia dos Educadores de Música e em Castelo Branco. E eu tive essa vantagem, possivelmente ter sido o aluno mais novo que começou a estudar com ele, porque enquanto os outros começavam mais tarde, normalmente, eu comecei logo com 12 anos a trabalhar com ele. Também é um episódio engraçado em Castelo Branco, porque quando eu, passado poucos anos, automaticamente ele ganha o concurso de São Carlos, ganhou o lugar do conservatório e deixou de poder ir dar aulas a Castelo Branco. Então a solução que se arranjou para o conservatório foi um menino de 16 anos, que era na altura, passar eu a ser o professor do conservatório, que eu acho que é bastante engraçado. Portanto, eu passei a ter aulas com ele em Lisboa, e passei a ser eu o professor em Castelo Branco, com todos os problemas pedagógicos que isso tem. Em termos de qualidade musical, talvez fosse possível ter já tinha algum conhecimento para poder lecionar os meus colegas, mas fazia erros pedagógicos incríveis. Por exemplo, lembro-me de virar para as criancinhas com 10 anos e dizer assim: "Pá, tu tens de tocar com um som mais aveludado, tens de tocar com um som mais redondo", e as criancinhas ficavam com os olhos abertos a olhar para mim, que era aquilo que o meu professor me dizia. Portanto, significa que aos 16 anos não estás preparado para dar aulas, não é? A todos os níveis. Dúvidas de que ia ser músico. Foi logo muito cedo. Nunca teve dúvidas que ia ser músico. Não, nunca tive dúvidas que ia ser músico. É uma questão muito engraçada. Eu não sou de uma família de músicos, sou o único que sou músico, mas desde o princípio tive realmente uma direção em termos de vida e uma paixão tão grande pela música que eu penso que só poderia mesmo fazer isto. Uh, e desde a primeira hora, e lembro um bocadinho, mesmo no discurso do próprio professor António Saiote, lembro da primeira audição que eu fiz, que tinha de 12 anos ainda, e lembro dele com as lágrimas nos olhos dizer uma coisa muito bonita que foi, a ver se eu me lembro, já foi há tantos anos, dizer uma coisa muito bonita que foi, uh, há que ser músico desde o princípio. Sente-se que as pessoas tocam música, independentemente do nível artístico que têm, tu tens essa emoção
e essa maneira de dizer as coisas, e essa pureza e fraternidade no teu som, da maneira como tocas. E eu senti isso desde o princípio. Uh, e apostei tudo na música, porque é a única maneira de fazer as coisas. Gosto muito daquilo que faço, naturalmente. E depois, aos 16 anos, começou a dar aulas, então. Sim, e estava-te a contar, portanto, que havia criancinhas com 10 anos que eu dizia que tinham que ter um som veludado, redondo, e que eles ficavam loucos, porque quer dizer isso a uma criança com 10 anos é um bocado utópico. E ao mesmo tempo, aos meus alunos que tinham 30 anos e eram pais de família, eu dizia o que o meu professor me dizia-lhes coisas do género quando as aulas corriam mal. Você não estuda, pá, o que é que vai fazer da sua vida? Eles olhavam para mim como um catralho de 16 anos, não é? Portanto, são memórias da vida. Queria-te só contar uma história que eu acho que é interessante, que me lembrei agora, para os leitores, que é um bocadinho aquela força, porque tu falaste de uma coisa muito importante, que é, se eu não tive dúvidas em querer ser músico, e ao mesmo tempo que eu estava a refletir sobre outra coisa que me parece importante nesse raciocínio. Uh, Hoje em dia as pessoas talvez olhem para nós, que somos solistas de orquestras, que damos aulas em universidades e tal, como se tivesse sido tudo fácil. Não foi fácil, não foi nada fácil, ok? Essa é um bocado a imagem que nós passamos e que temos, não é? Mas há uma luta desde o princípio, e lembro de uma coisa muito engraçada. Eu lembro, por exemplo, no princípio, na formação musical. Porque como eu já entrei com 12 anos, já entrei um pouco, não entrei naquele esquema primeiro grau, primeiro ano, para fazer até o oitavo grau. Eu lembro perfeitamente, depois o sexto, sétimo e oitavo grau fiz só num ano de clarinete. Portanto, fazia o exame todos os meses, que era depois para entrar nas escolas superiores, que entretanto estavam a começar. Mas lembro de um episódio muito bonito. Eu comecei em Castelo Branco, estava numa residência de estudantes da Calouste Gulbenkian, que normalmente era para pessoas mais pobres, pessoas com mais dificuldades, e lembro perfeitamente que no conservatório propuseram-me fazer o primeiro e o segundo grau de formação musical logo no primeiro ano, ok? Porque, pronto, devido às provas e tudo. E então as aulas dessa turma eram um pouquinho mais tarde, portanto acabavam às 8h30 da noite, à hora que os outros meninos já tinham todos jantado. Mas as empregadas, simpaticamente, guardavam-me sempre o jantar e eu jantava sozinho, ir aqueles 2 dias por semana às aulas de formação musical. E entretanto, quem andava também nessa turma era o filho da diretora lá da residência de estudantes. A meio do ano, decidiu-se no conservatório que havia uma parte dos alunos que ia conseguir fazer os 2 graus de formação musical e outra parte não. Eu fiquei na parte que ia conseguir fazer. O filho da senhora diretora, não. Então ela, por ciúme, portanto, o horário novo da nova turma que não ia conseguir era mais cedo, era das 6 às 7, uma coisa qualquer, já não tinha problemas com o jantar dos meninos. Portanto, como o filho não conseguiu, ela deu instruções às empregadas que não me guardassem mais o jantar, porque havia uma alternativa. Portanto, eu podia sempre ter a oportunidade de estar na turma em que o filho também estava. Portanto, sabes o que é que eu fiz? Com 12 anos, o que passa na cabeça, e quando tu tens uma força de querer realmente ser músico muito grande, eu não contei nada aos meus pais sobre isto, não contei absolutamente nada a ninguém. Fiquei sem jantar durante 6 meses, 2 dias por semana. Portanto, almoçava, lanchava e voltava a comer no dia seguinte de manhã. Mas fiz os 2 graus de formação musical. Tenho muito orgulho nisso. Sim, sem dúvida, e tem razão para isso. Mas não acha que hoje em dia já não há tanta essa paixão como contava de vamos fazer aquelas lições de formação musical, todos juntos? Acha que já não há tanto como havia? Hoje em dia temos um fenómeno. Repara, eu vou-te dar um exemplo. Voltando um pouquinho atrás e respondendo exatamente à tua pergunta, embora não pareça. Eu comecei também o projeto da Escola Profissional da Covilhã. E lembro perfeitamente, no princípio, nós éramos principescamente pagos, tínhamos ajudas de custo, éramos pagos à hora, eram outros tempos, eram realmente outros tempos, em que se via bem melhor que hoje. E entretanto, mas eu ficava muito triste, quando chegava à noite pensava assim, quantos anos eu vou demorar a uma criança destas conseguir tocar uma sonata, por exemplo? O dinheiro que o Estado gasta, o dinheiro que a Comunidade Europeia gasta, para conseguirmos ter algum resultado, ok? Era muito mais fácil fazer isto em Lisboa ou no Porto, porque os meninos
começaram a estudar na Covilhã, grande parte deles passavam fome na Serra da Estrela, na zona da Serra da Estrela. E então, como na escola profissional se dava almoço, jantar, pequeno almoço e por aí fora, eles foram estudar para a escola, ok? Mas a verdade é que, com o passar dos anos, as pessoas focavam-se naquilo que tinham. Nós, na altura, e principalmente no interior, tínhamos realmente a música, tínhamos realmente. Era aquilo. Tínhamos uma coisa a que nos dedicávamos, de corpo e alma, ok? Não tínhamos muitas. Não tínhamos iPads, não tínhamos televisões. Televisão tínhamos, mas a preto e branco no princípio. E automaticamente, hoje em dia, se tu reparares a escola profissional da Covilhã e outras no interior, foi daí que saíram grande parte dos grandes músicos que nós temos, ok? Porque as pessoas focavam-se na música. Hoje em dia, isso é mais difícil, porque as pessoas fazem muitas coisas ao mesmo tempo. É assim, um pai, por exemplo, quer tão bem aos filhos, que põe o filho na música, no inglês, no francês, no balé, no alemão, e depois é uma chatice, porque só nós sabemos a quantidade de horas diárias e de trabalho que temos que fazer para conseguir realmente ter qualidade no que fazemos. É tão difícil tocar bem um instrumento, como nós sabemos os dois, por exemplo. Não é? A dificuldade é o que é preciso estar em forma, não é? É uma luta diária conseguirmos realmente ter essa lógica de vida. Por isso, talvez fosse mais fácil, entre aspas, porque as pessoas focavam-se exatamente em ser bons numa coisa. E a música tem um bocado isso como o desporto de alta competição. É uma profissão de sacrifício. É uma profissão de sacrifício. Portanto, tens de fazer esse sacrifício de vida muito grande para depois ter aqueles pequenos momentos, desfrutar, teres um altíssimo nível a tocar. É assim. Mas é uma vida de todos os dias, é uma vida do solista da orquestra que dá aulas na universidade e que tem que gerir todas as semanas o seu trabalho, porque é extremamente difícil fazer programas novos todas as semanas. Hoje, não é? Estarmos aqui nesta entrevista em silêncio, se eu tenho um bebê em casa, não é fácil, não é fácil. Nós lutamos todos os dias, um pouquinho, para conseguirmos estar em forma, para conseguirmos estudar. É uma profissão muito difícil. Para mim é a profissão mais bonita do mundo. Sem dúvida. Mas não acham, por exemplo, para os estudantes que veem que não há espaço para todos, que isso seja um bocado desmotivante para alguns? Ou talvez uma desculpa, muitas vezes. Porque no seu tempo havia pouco, mas faziam muito. E hoje em dia também há muito, mas acho que não fazem o suficiente. Não sei se é desmotivante, se é falta. Tens toda a razão nisso, é assim. Eu lembro, por exemplo, os meus pais não acharam muita graça eu passar os dias fechado numa sala a estudar música, quer dizer, até tem Nisa ainda por cima, não é? É um bocadinho estranho, nem conservatório tinha uma escolinha de música, não é? Como tínhamos falado, e eu chegava ao fim de semana à casa e fechava-me a estudar clarinete. E os meus pais começaram a achar aquilo um bocadinho estranho, era uma criancinha um pouquinho diferente. E depois, mas porquê é que eu tinha que estudar tantas horas por dia? E até que, é isso agora que estás a dizer. A partir dos 14, 15 anos eu comecei a ganhar os concursos todos que havia. E nessa altura eles perceberam realmente que aquilo era o que eu deveria fazer. Aí entra o processo da motivação e do resultado. Claro, quando tu não vês o resultado ao fundo do túnel, é muito mais difícil te motivares. É muito mais difícil conseguir convencer um aluno que não tem um talento incrível a estudar muitas horas por dia, do que um aluno que sempre que toca toda a gente adora e toda a gente elogia. E depois eu tive essa sorte, repara, eu desde muito cedo entrei logo nos mercados todos profissionais, quer dizer, entrei para a Orquestra do Porto com 18 anos, mais todas as escolas que abriam, médias, superiores, intermédias, tinham convite por semana para dar aulas numa escola qualquer. Quer dizer, portanto, isso hoje é impensável, não é? Hoje temos um boom extraordinário de jovens músicos incríveis, super bem formados. Somos, se calhar, o país no mundo, e eu vou arriscar dizer uma coisa, per capita, por pessoa, que se calhar temos a maior quantidade de grandes músicos no mundo, temos esta formação, se calhar também um bocadinho a perspectiva daquilo que eu tenho estado a dizer. Como somos um país com mais dificuldades económicas do que outros mais desenvolvidos que nós,
Uh, muitos de nós, muitos, fizeram exatamente o mesmo trajeto que eu fiz. Se fosse preciso passar fome durante 2 ou 3 dias para fazer a formação musical, isto, aquilo, nós fizemos. Porque éramos portugueses. Porque era mais difícil. Ok? E se calhar é o fenómeno porque é que existe o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo é um talento. É um talento, mas desde o primeiro dia teve um foco. Foi ser o melhor jogador de futebol de todos os tempos. Ele pensou nisso quando tinha 17 anos, ou 16, ou 14. Ele tem isso na cabeça como foco. E é. Mas a lógica, ele trabalhou sempre para isso. Mas é assim, se não fosse português, talvez fosse mais fácil. Por exemplo, ser argentino é um país maior, com outra tradição no futebol, é mais fácil, tudo o que se diz cai bem. Mesmo seja uma coisa muito interessante, não é? Embora o Messi seja extraordinário, sem tirar mas gente como o Mourinho, como o CR7, e na música, tantos de nós que vingamos cá e lá fora, tem um pouquinho a ver com isso. É um pouquinho aquela coisa de percebermos que temos que nos pôr em bicos de pés desde a primeira hora para chegar a algum lado. Portanto, se calhar esta comparação que estou a fazer da escola profissional da Covilhã, que afinal começou de uma escola que os miúdos nem sabiam que era música, e que eu chorava à noite, perguntar porque é que me pagavam, como é que era possível, porque estávamos tão fora do que era um grande meio musical, e hoje em dia saíram tão grandes músicos de lá, e continuam a sair, não é? Noutro termo, Portugal também é um país periférico, ok? Não estamos no centro da Europa, não estamos na América litoral, na zona de New York, ok? Mas é exatamente um bocadinho o mesmo percurso. Se calhar por sermos portugueses, por estarmos mais periféricos, por sabermos quando vamos para fora, temos mesmo que apostar, que os nossos pais não têm grande dinheiro e aquilo não pode falhar, se calhar é por isso que não falhamos. E acha que esse pensamento, no que vem aí, que é mau, nós toda a gente sabemos, pode ser bom nesse sentido? Como vamos ter mais dificuldades, como vamos estar mais fechados, possa ser um salto para a cultura também? Não, o que vem aí é mau para a cultura. O que vem aí, se estás a falar do vírus que nós temos neste bichinho mau que anda aí, a bater à porta da casa das pessoas. Estou a falar mais das dificuldades que vamos ter financeiras, não é? E que possa haver novamente essa vontade de música, essa vontade de aprender, essa vontade. Sim, mas aqui há um problema que me preocupa muito mais, que é o viajar. O artista tem que viajar, ok? Nós não podemos ficar confinados, nós podemos estudar em casa, sem dúvida, mas a experiência, tocar com grandes músicos, em grandes salas, o concerto ao vivo, tudo isso faz parte da nossa formação, como sabes. É assim, há uma parte em que tu teres um grande professor de instrumento é muito importante, ok? Mas a tua vivência musical, a partir de uma certa altura, o tocar com grandes músicos, portanto, eu tenho uma quantidade de discos que gravei com músicos extraordinários. Foi sempre uma aprendizagem. Se estiveres com os olhinhos bem abertos e com os ouvidos bem abertos, estás sempre a aprender e estás sempre a crescer. Mesmo trabalhando noutras áreas com grandes performers, como eu fiz no teatro, isso tudo fez parte do meu crescimento enquanto artista, ok? Portanto, isso eu vejo realmente com uma dificuldade acrescida. Claro que eu acho que isto tudo vai aparecer uma vacina, isto vai ser um pesadelo de 2 anos ou 1 ano e meio e vai voltar ao normal, ok? E agora voltando um bocadinho atrás, aquilo que se diz do estudante de música, quando a pessoa tem qualidade, levanta pedras. Tanto faz ter um bom professor no princípio como um mau, ele vai acabar por procurar o professor certo, vai acabar por procurar a questão certa. Respondendo, eu acho que sim, acho que nós vamos conseguir dar a volta por cima. Agora, é preciso 2 coisas que se façam. Por um lado, os jovens músicos terem realmente a imagem de uma coisa que é muito boa na nossa profissão. É assim, nós temos um nível altíssimo nos jovens que estamos a criar hoje em dia, em Portugal, e eles têm que ter a noção que o local de trabalho futuro pode ser em Portugal, pode ser em Espanha, pode ser na América, pode ser na China, pode ser no Japão, pode ser em vários sítios. Porquê? Porque nós temos uma vantagem muito grande. A música é uma linguagem universal. Eu lembro quando eu fazia teatro, com o Ricardo Paes e no São João, lembro perfeitamente, por exemplo, quando nós estávamos no Festival de Chekhov em Moscovo,
perfeitamente. Pá, havia momentos de teatro com a Emília Silvestre, com gente incrível, em que o público quase não reagia, com textos incríveis de Fernando Pessoa, ah, mas quando eu, o Mário Lajinha, o Miguel Amaral, tocávamos uma nota que fosse, a plateia vibrava brutalmente. Não é que nós fizéssemos melhor que a gente do teatro. Por exemplo, o Sombras tinha todos os artistas de topo em todas as áreas. Tinha o Paulo Ribeiro, com o grupo dele de bailarinos, tinha toda a gente, não é? Raquel Tavares, tanta gente. Mas a realidade é que a música é universal. E os estudantes de música portugueses têm que ter muito isso na cabeça. Podem trabalhar em qualquer parte do mundo. Basta, têm é que ser bons. Se forem bons, quando abrem um concurso em Nova York, ou abrem um concurso em Washington, ou abrem um concurso em Roma e por aí fora, nós temos gente de altíssima qualidade que tem ganho esses concursos todos. Não é? Portanto, ter essa noção que o mundo é realmente uma coisa mais aberta. Isso no plano daquilo que nós podemos fazer, nós, estudantes de música, para o futuro. Depois, há um trabalho todo que tem que ser estruturado, que tem a ver com o Ministério da Cultura, que tem a ver com o nosso país. Nós não podemos continuar infinitamente a ter uma orquestra sinfónica no Porto, que foi criada por vergonha quando em 2001 o Porto foi capital europeia da cultura. De repente, quando ganhou o concurso, percebemos que não tínhamos uma orquestra sinfónica. Aquilo era uma vergonha. Quando havia uma média na Europa de uma orquestra por cada 1 milhão de habitantes. Portanto, nós tínhamos naquela altura a orquestra sinfónica portuguesa. Portanto, tínhamos 1 para 10. Portanto, tínhamos um rácio terrível. E então, temos a Orquestra do Porto, temos em Lisboa a Gulbenkian, temos que faz um trabalho notável, a Fundação e a Orquestra e a música em particular. Temos a Metropolitana, que é uma escola incrível de orquestra, temos o São Carlos, depois temos algumas orquestras regionais. É muito pouco. É assim, nós temos um tecido humano de artistas de tal maneira extraordinário, na música, nos instrumentos, que deveríamos ter muito mais orquestras. É necessário estruturar um plano no país inteiro e criar orquestras regionais de norte a sul. É importante fazer isso. Neste momento, temos o mais fácil, temos a matéria-prima. E mais, uma coisa, fomos nós que apagamos, é assim, ao contrário do Dr. Passos Coelho, o meu discurso é exatamente ao contrário. Eu não disse assim, pá, então se eu conseguir trabalhar, vou trabalhar para fora. Não é isso. São duas coisas completamente diferentes. Atenção. É preciso fazer, eu se estivesse no lugar dele e no lugar dos políticos, teria primeiro a honradez no próprio Ministério da Cultura pôr alguém da cultura, que soubesse um pouquinho de cultura, que não fosse um lugar institucional, ok? Porque nós temos esse problema na política em Portugal. O mais conhecido é o Presidente, não é? Isto falando um pouquinho das câmaras. Depois, quem percebe um pouquinho de engenharia e tal, fica na parte das obras. E depois há lá alguém, também é do aparelho, então está-se no lugar da cultura. Não interessa qual é a formação. Tá? E nós estamos cheios disto. Também há meia dúzia deles que são bons, mas é meia dúzia, não são 90%, que é o que tem que ser, ok? Portanto, temos que realmente lutar para criar mais trabalho. Temos que lutar para ter um país mais estruturado e para realmente fazer chegar a cultura a todos. Isso é fundamental. É necessário e urgente criarmos orquestras. Repara, eu estive na Direção-Geral das Artes, estive no júri do DG Artes há uns anos atrás. É assim, eu andei 6 meses a ler os relatórios de toda a gente para distribuir 1 milhão de euros. 1 milhão de euros não é nada, ok? É ridículo, ok? E depois, nós na música ainda temos uma coisa que é extraordinária. Estamos tão habituados a que não nos deem as coisas. Por outro lado, eu tinha que aprovar 20 projetos para tirar 1 milhão de euros. Os primeiros 20 projetos só conseguia tirar 800 mil euros, ficavam lá ainda 200 mil. E eu disse aos meus colegas, não, vamos tentar aprovar 27, 28 projetos, vai sair tudo até ao final do 1 milhão de euros, porque é tão pouco dinheiro que temos para a cultura. E eu acho que é ofensivo os valores que se dão à cultura neste país. E repara numa coisa, hoje fala-se um pouquinho daquela... que a saúde está primeiro. A saúde, claro que está primeiro. Sem saúde não há nada. Temos que nos focar. Lá está. Temos que nos focar. Temos que nos focar em resolver isto. E acho que estamos, nos nossos recursos de Portugal, humildemente, estamos todos juntos e estamos a fazer um bom trabalho até agora. Com seriedade, com humildade.
Mas é assim, focamos, sem dúvida nenhuma, na parte, temos que ajudar os hospitais, temos que fazer máscaras todos em casa, se for preciso, temos que fazer o que for preciso. E os portugueses estão a fazê-lo bem. Os portugueses estão a fazê-lo bem. Então, cada um está a ajudar à sua maneira, seja como for. Todos, desde dos ministros, aos políticos, às oposições, penso que a coisa está a funcionar direito. E os portugueses em si, eh, hoje é um povo consciente. É um povo que vem de uma crise profunda há muito pouco tempo. E é um povo muito mais forte, muito mais capaz e muito mais preparado do que aquilo que nós imaginamos. Ok? Se calhar temos que começar a refletir um pouquinho de outra maneira. Mas é esta realidade. E depois, o porquê é que eu falo na cultura? Porque repara, nós estamos na prisão aqui em casa, estamos todos presos neste momento, não é? Imagina o que era da nossa vida, todos, se não tivéssemos filmes, livros, concertos, a cultura tem os atos todos, mesmo aqueles que dizem que não lhes faz falta a cultura, nunca foram ao cinema, nunca foram a um concerto, seja de que área for, nu- nunca ouviram música no rádio. Isso é tudo cultura, ok? Portanto, é fundamental. A cultura é realmente um dos bens essenciais do ser humano para realmente ser, perceber melhor a sociedade em que está integrado e construir, ajudar a construir uma sociedade melhor. A cultura é fundamental. Mas acha quase esse sonho possível de haver mais orquestras em Portugal? Porque é uma coisa constante dos músicos, é uma luta. Todos falamos disso, mas não acontece. Tive um pequeno corte. Podes repetir a pergunta? Que isso de haver mais orquestras em Portugal é um sonho possível? Porque é uma Não, coisa que todos os músicos falamos, mas os anos vão passando e não há. não pode ser um sonho, tem que passar a ser uma realidade. Tem que passar a ser uma realidade. Isto acontece porque nós continuamos a não ter eh, gente da área em lugares decisivos. Isto é, eh, quando tu falas, os lugares de decisão, repara, normalmente é um pouquinho aquilo que eu tenho estado a falar, não é? São lugares em que as pessoas caem um pouquinho de paraquedas na maioria. Ok? E não fazem por mal, não há as pessoas assim, não, somos contra a cultura, não é isso, não têm a sensibilidade certa. Isto que eu estou a dizer de coração é assim, eu sei o que é isto, eu sei que temos que ler livros, temos que ver cinema, temos que tocar, temos que ouvir música, isso faz parte da formação do intelecto, faz parte do indivíduo. Eu sinto isso na pele, percebes? É evidente que se em cargos institucionais tiveres pessoas que saibam exatamente o que é que estão a dizer e a fazer, isto não é difícil. Não é difícil. Até porque esta questão é importante. Nós temos a matéria-prima, já a pagamos, já a formamos, temos tão bons músicos, é relativamente barato. Barato, na prática, o que vamos dar às populações se criarmos um boom de orquestras regionais. E as pessoas têm direito à cultura. Para as pessoas saberem porque é que pagam impostos. Porquê que pagas impostos? O que é que tens em troca? Ok? Deves ter cultura no terreno, deves ter concertos. E a cultura é uma coisa que não se faz com um concerto. Faz com periodicidade, faz com diariamente. Os hábitos culturais é como comer, dormir. É um hábito. É como tocar um instrumento. Tens de estar em forma, tens de tocar todos os dias. Passares 2 dias sem tocar, já está pior. Os hábitos culturais são iguais. Como uma conversa. Tu falas melhor se puderes falar todos os dias. Pensas melhor se puderes pensar todos os dias. Não é? E é importante realmente mudarmos o tecido e continuarmos um pouquinho na classe dirigente a tentar motivar e era importante que, que alguns das áreas da música nós não nos fechássemos sempre, eu faço isso também no meu gabinete a estudar aqui neste bunker, não é? E vou à Casa da Música, faço os meus concertos e venho para casa. É importante estes programas como o teu, que nos tragam uma reflexão na sociedade, até começar entre nós próprios, começar um pouquinho dentro da nossa classe e percebermos um pouquinho. Esta conversa que estamos a ter é muito interessante. São duas gerações completamente diferentes.
A minha geração já é muito diferente da tua. Eu ouvi a entrevista do António Saiota há 2 dias, é outra geração. Portanto, nós temos pontos de vista diferentes, mas quando nos ouvimos uns aos outros, conseguimos realmente confluir e ficar mais fortes em termos futuros. E isso é uma coisa importante. Depois, a esperança é a última coisa a morrer, não é? Portanto, e realmente é importante continuarmos nesta luta de tentar, junto do poder político, que se consiga realmente aproveitar esta massa de excelência de grandes músicos que nós temos, este boom que temos. E, claro, não vamos poder ficar com eles todos. E nem deve ser assim. Repara, a música é uma arte universal. Portanto, a música funciona assim. Uma grande orquestra é formada por muitas nacionalidades. Não é? Não, que trazem, cada um traz a sua ideia, a sua escola, a sua concepção. E na junção disso tudo, há que se forma um produto final de altíssima qualidade. Os maestros mudam todas as semanas. É normal. E as orquestras são melhores se for assim. Portanto, a música deve ser uma coisa democrática, aberta, livre, de entrada, de saída de pessoas. Exatamente isso há que faz com que as orquestras sejam também muito fortes. Ok? Portanto, é importante nós exportarmos também grandes músicos lá para fora, continuar a importar grandes músicos. E isso é fundamental. Agora, no terreno, é necessário realmente conseguirmos mudar completamente isto. E realmente não admitir sequer, eu não admito isto como uma situação normal. Isto para mim é absurdo. E eu chamo os bois pelos nomes normalmente. Eu continuo a dizer que é assim, é lamentável, em qualquer área, não se contrata um médico se a pessoa não percebe nada de medicina. Porquê é que em áreas da cultura se contratam pessoas que não sabem nada de cultura? Não passa pela cabeça de ninguém contratar um professor de trompa para uma escola se ele nunca tocou trompa na vida. Claro, depois. Mas porquê que por uma variação de uma Câmara, por exemplo, ou para um ministro, ou para um secretário de Estado, pode vir uma pessoa de gestão que não tem nada absolutamente a ver com a cultura? Como é que isso é possível? Porque repara uma coisa, não é preciso um bom gestor como secretário de Estado ou ministro, porque é preciso alguém com ideias, com visão, com sensibilidade, com conhecimento, com sonho. Depois, essa pessoa pode contratar um gestor para tratar da contabilidade do projeto. Ou estou enganado? Não, Não é não. o gestor, não é. Porque andamos um bocadinho ao contrário. O gestor que nada sabe, depois faz uns telefonemas aos amigos, pá, que lhe dizem assim: opá, então olha, aqui uma boa ideia para a cultura é fazermos aqui uma coisa entre amigos em que eu contrato 4 cantores e o outro contrata mais 4 cantores. Opá, olha, e esta coisa vai ser assim, e é isto a cultura. E então nós já sabemos o que é cultura, o que é entretenimento, o que é formação para as pessoas. É diferente. Entretenimento é uma coisa, cultura é outra. O Estado tem a obrigação do patrocínio da cultura, porque a formação dos seus cidadãos pagam impostos. O entretenimento vive por si só. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Passamos isto para outra área. Futebol profissional, futebol amador. Futebol amador é um desporto. Futebol profissional é um negócio. Mas a minha questão é que acha. O mestre Vitor de Almeida uma vez disse-me: continua assim que os teus netos vão ter música. E vindo de quem é, não é? Aquilo tu come mesmo. Mas não acha que os jovens músicos não têm um papel. Eu não quero ser injusto, mas não estão a fazer. Podíamos fazer mais. Podíamos nos juntar todos e fazer uma pequena revolução, não é? Fazer mais. Acha possível ou acha que. Sabes que eu não. Eu começo revolução. No bom sentido, não. Sim, mas sabes, nós somos gente de cultura. Eu acho que não precisamos daquelas revoluções à moda antiga, Não, com não. uma arma à Não. frente. Acho que a nossa revolução é feita com palavras, é feita com falar olhos nos olhos. Tu estás a fazer uma revolução, tu estás a fazer com o teu programa, estás a fazer uma pré-revolução, estás a fazer um levantamento de várias gerações, de vários músicos e de muitas ideias, de muitas necessidades,
é um trabalho notável, por isso. Por isso eu tenho todo o gosto e o prazer em estar aqui a falar contigo. Acho que é extremamente importante, eh, primeiro, também sabermos um bocadinho o, o que é que se passa e confluir, porque aquilo que eu estou a dizer, há um colega meu que não acha tudo como eu acho, que acha coisas muito diferentes. Isso é bom. Agora, a junção democraticamente desse debate vai fazer com que haja um, um crescimento. Portanto, eu acho que sim, acho que é importante que haja essa revolução, mas uma revolução estruturada, pacífica e de boa fé. Eu não preciso, atualmente, eh, junto de direções, como a Casa da Música, como outros sítios, não preciso de revoluções públicas. Eu falo olhos nos olhos com as pessoas, por vezes estou 2, 3, 4 horas, quando as quero convencer de alguma coisa. É com palavras. Nós somos gente de cultura. Sim. Realmente. E é nessa lógica. Se calhar devemos tornar as coisas mais públicas, que é um pouquinho aquilo que estás a fazer. Ok? Este discurso que estamos a ter aqui eh, não me parece qualquer ministro ou qualquer Estado do Estado da Cultura eh, que não reflita sobre ele e que não diga pelo menos assim. Opa, temos que calar aquele indivíduo porque ele tem razão em tanta coisa. Ok? Portanto, mas é isto que é importante. Mas Agora, como é que é chegamos a importante. eles? Diz, diz. Como é que chegamos a eles? Que o que eu tenho sentido é que está a ser visto pelos músicos, está a ser falado, as coisas começam, mas, mas não chega, infelizmente não chega se calhar às pessoas que deviam ouvir-nos. Nós, democraticamente, em Portugal, continuamos um pouquinho com esta lógica das pessoas que estão nos lugares-chave não serem da nossa área. Repare, eu vou dar um exemplo tão engraçado quanto isso. Quando eu fui lá para o júri de DG Artes, na altura, houve logo um manifesto de pessoas da área da música a dizer que aquele júri não tinha legitimidade e que tinha que ir abaixo. E eu lembro que o Secretário de Estado, da altura, convocou uma reunião a dizer assim: isto faz sentido. Porque a crítica das pessoas era o seguinte: as outras pessoas que estavam comigo no júri tinham um currículo incrível, mas não diretamente na poda, naquilo que estavam a fazer. Ok? Todos eles tinham um currículo maravilhoso. Agora, o Secretário de Estado, na altura, disse uma coisa muito engraçada: as pessoas têm um fundo de razão. Porque o que eles diziam era assim: que o senhor Carlos Alves, muito bem, devia ser júri neste concurso porque é da nossa área. Não há problema nenhum. Temos todo o gosto de seja júri. Os outros elementos do júri não são da nossa área. E estão em maioria. E então não é um júri legítimo. Eu, na altura, fiquei muito incomodado com aquilo. Mas na prática, depois, quando começamos a trabalhar no terreno, eu tive que trabalhar mesmo muito. Porque eu aqui era da área. Pois. E se fôssemos todos, era mais fácil. Portanto, eu acho que vem de cima, neste aspecto, continuamos a ter gente que não é da nossa área a mandar em nós. Isso é mau. É mau. Devemos realmente nós quase exigir que as pessoas da nossa área sejam elas a tomar o pulso das instituições. Vou dar um exemplo muito simples. Lembro-me na altura, ainda há pouquíssimo tempo, eu não sei como é que está a correr o São Carlos, mas lembro há pouquíssimo tempo, quando Elisabeth Matos foi para a diretora artística do Teatro Nacional de São Carlos, que houve logo uma corrente, houve logo uns críticos eruditos que vieram dizer publicamente: pá, aquela que cantava umas areazinhas de ópera, mas que aquilo precisava era de um gestor XPTO e não sei o quê. E eu lembro de fazer uma publicação no Facebook assim: senhores, tenham calma, deixem as pessoas trabalhar. Elizabeth Matos é uma das surpresas com o currículo mais incrível no mundo. E o que se fez aqui é o que se faz em todo lado. Convidam-se pessoas de altíssimo prestígio naquela área para ser diretores dos teatros de ópera. É normal. É engraçado que eu nunca vi, embora eu vivo no Porto, não vivo em Lisboa, e há sempre uma separação natural das coisas, mas nunca vi as pessoas tão próximas. Os próprios músicos de orquestra, juntamente com pequeninas coisas, carinhos nas redes sociais, sinto as pessoas mais próximas. Porque é uma pessoa da área. Pode haver mais dinheiro, menos dinheiro, mas é uma pessoa da área. Portanto, há uma consciencialização muito maior do projeto e do que é que tem que ser feito. Ao mesmo tempo, ela também consegue avaliar muito mais quem é bom e quem não é, que é uma ótima música, não é? Portanto, também consegue. Portanto, isso é importante que haja,
Isso é um bom exemplo. É um bom exemplo. Pode não ter, eu não sei se Elizabeth Matos é tão genial como cantora na área das finanças e da gestão e tal, mas é relativamente fácil. Eh, É contratar alguém ou ter um número 2 ou 3 ou 4 que seja. Isso não é um problema. Agora, era importante no teatro de ópera ter realmente uma figura de enorme prestígio nacional e que a temos, que se chama Elizabeth Matos, e pô-la no sítio certo. Dá logo um prestígio à instituição e dá logo uma credibilidade e dá esta coisa do sonho, da vida, da arte, porque a arte é isto. A arte tem uma parte da técnica que se estuda, mas depois, se tu não tocares com sonho, com fraternidade, com luz nos olhos, nada disto faz sentido. Ok? Que isto é que é a cereja em cima do bolo. Falou em sonhos. Que sonhos é que ainda tem por realizar? Todos. Tenho em mim todos os sonhos do mundo. Não. Tenho todos os sonhos. Sabes, eu tenho muita humildade naquilo que faço. Em cada concerto que faço, em cada solo que toco na orquestra, em cada aula que tenho, em cada conversa que tenho contigo, estou a realizar um sonho. Tenho essa humildade. Eu não tenho um sonho quando toca solo com a Orquestra do Porto, como que tem agora o concerto de Copland, que vai sair agora, já me disseram, fiquei muito feliz, ou quando toquei com o Gulbenkian no concerto maravilhoso que o Lajinha escreveu para mim. Não são esses os meus sonhos, são todos os dias. Isso é mais um sonho. Claro que por vezes dormes melhor uns dias que outros, sonhas melhor uns dias que outros, mas tu temos que pôr em cada ato da nossa existência eh, o sermos artistas e o nosso sonho. Em tudo, em cada momento. Eu penso que esse é o segredo da vida. É teres um bocado essa. Uh, Isto podia ser uma entrevista burocrática. Podia ser uma entrevista em que eu enviei-te ainda por cima o meu currículo, tem 500 e tal páginas, espero não tenhas lido, que foi de muito mau gosto. Mas é muito mais interessante, porque esta entrevista levou-nos muito mais para o sonho. E penso que é muito mais interessante dessa maneira. O meu sonho é, todos os dias, cada vez que pegar no meu clarinete, como a Cristina Fernandes uma vez disse no público, era a minha arma de vida. É verdade, o clarinete é a minha arma de luta, a minha arma de vida. E é com ela que batalho todos os dias e a respeito, a tento carregar bem todos os dias também, para disparar o mais longe possível e atingir o máximo possível de pessoas. E cada dia tem que ser um sonho, cada atitude na nossa vida, mesmo se nós conseguirmos levar a parte da fantasia, do sonho, da música, daquilo que somos em palco, quando vamos comprar pão, quando vamos ao supermercado, uh, e fazer sentir as pessoas que a cultura deve estar em cada ato, em cada momento, e que nós sabemos fazer isso, sabemos comunicar, nós passamos uma vida inteira a aprender a comunicar, ok? E então devemos fazê-lo em cada ato. Portanto, o sonho é por aí. Estavas à espera que eu te dissesse que o meu sonho era tocar na Orquestra de Berlim ou chegar a Não, Nova por Iorque. acaso, depois da É, conversa, não. eh, Não. todos nós temos essa ambição, tocar nas melhores orquestras, nas melhores salas e isso tudo. Mas devemos ter ao mesmo tempo um equilíbrio e uma harmonia emocional, praticar o sonho em cada ato que tocamos nos outros. Sabe que eu sinto que, por exemplo, no meu caso pessoal, que o sonho, esse sonho foi mudando ao longo dos anos. Se calhar quando. E sou jovem, não é isso? Óbvio, tocar em Chicago, é um sonho, nós todos. Mas muito mais estes sonhos que falou, de haver uma mudança, de haver as pessoas que procuram, isso tudo. Esses são Eu vou, mais, neste momento são muito mais os meus sonhos. eu vou dar um exemplo. Portanto, falando em sonho e em trabalho conquistado, eu vou dar um exemplo muito engraçado. Olha, eu fui professor na SMAI, fui professor na SMEL, fui professor na Universidade Católica e fui professor em 10 ou 15 conservatórios e escolas profissionais. E sou professor na ESART. Na altura, quando me convidaram para ir para a ESART, que é uma escola no interior, eh, eu era, na altura, era professor na SMEL, era professor na Universidade Católica, já não estava na SMAI, mas estava em duas escolas superiores, estava numa orquestra. Então, como é que eu ia conseguir trabalhar em Castelo Branco? E, em princípio, dizias logo que não. Então, estavas na SMEL, ou estavas na Católica, pá, são lugares de grande prestígio
Porque é que deves ir para ESAR para Castelo Branco? A verdade é que eu, quando entrei na ESAR, todos os meus alunos vinham do Grande Porto, por um lado, tem a ver com a Orquestra do Porto, que as pessoas vão ver os concertos, e principalmente por outra coisa, porque tem matéria-prima, porque é aqui na zona do norte do Porto que temos o grande, como é que se diz, o grande polo das escolas profissionais que começaram e infelizmente neste caso do Covid também é onde temos mais casos, como no norte de Itália também é onde aparecem mais casos, que é a região mais rica de Itália, é assim, são zonas em que se trabalha muito, em que a qualidade é muitíssimo alta. E então, grande parte dos meus alunos de Castelo Branco vinha exatamente daqui. Era a corrente, vinha daqui. Ao fim de 20 anos, na ESART, grande parte dos alunos que entram na escola são alunos, meus ex-alunos, que dão aulas nas escolas todas da Guarda, da Serra da Estrela, do interior do país todo. Portanto, há uma coisa importante. E que eu me orgulho imenso. As pessoas conhecem pelos concertos que eu faço, aqui, lá fora, e nas orquestras e tudo. Mas realmente eu ajudei, humildemente, a mudar o interior do país no clarinete. Ok? Portanto, hoje a ESART tem uma classe boa, constante, em que se trabalha muitíssimo bem, com toda a humildade, com toda a seriedade, focados no clarinete, uma classe estável, que existe há 2 décadas. E eu ajudei muito a transformar o interior e a qualidade dos professores de clarinete do interior todo do país. Isso eu estou extremamente contente com isso. Portanto, isso é um trabalho de fundo, isso é um sonho, por exemplo, um sonho que foi realizado. Olha, quero lhe agradecer muito por esta conversa. Eu sei que ficou muito por dizer ainda, mas quero lhe agradecer. Muito obrigado, muitas felicidades para ti, para o teu programa e como músico, muito obrigado pelo excelente trabalho que estás a fazer.